Hoje o nosso tema é como ganhar R$ 600 a hora na consultoria. Então, bora lá, né? E lembrando que quem fala também desse valor como referência de R$ 600 a hora, 627, é a própria FENAPSE, na tabela que está lá no Conselho Federal de Psicologia. Então, se fosse alguma coisa que fosse impossível, a FENAPSE não colocaria na tabela, né? Concordam? Então, bora lá conversar. 3 passos, então. É a partir de agora, dando esses passos, que você vai ter como meta, como objetivo, atingir R$ 600 a hora na consultoria, como é o meu valor hoje hora, até acima de R$ 600. Então, é possível. Bora lá. Primeiro passo. Quando uma empresa entra em contato com você, né, ou você está prospectando empresa, procurando divulgar o seu trabalho nas empresas, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem com uma aluna minha. Deixa eu só tomar uma aguinha. Essa aluna, pela primeira vez, ela nunca trabalhou com consultoria, ela não tem experiência em empresas, a experiência dela com empresa é muito restrita, né? E ela teve um contato ontem com uma organização, uma grande organização. Pela primeira vez, ela foi fazer esse primeiro contato para entender a necessidade da empresa. Porque eles estão querendo um trabalho específico de consultoria, no caso, é em psicologia organizacional. E aí vai ser com foco em desenvolvimento humano e organizacional. O que facilitou que ela fizesse esse contato e que ela entendesse a necessidade dessa empresa, dessa organização, que é uma organização que tem uma atividade de negócio na cidade onde essa minha aluna mora e também fora, no norte do Brasil. Então, a possibilidade dela, inclusive, né, se deslocar. Ela foi com um roteiro para essa entrevista. É um roteiro que faz parte do método PSI, que é um método que eu desenvolvi, né, nesses 22 anos que eu trabalho com consultoria. E aí, ontem, dando mentoria para ela, foi bem legal assim ver o quanto que ela estava alinhada e ela tinha feito perguntas adequadas pelo que ela trouxe, né, na mentoria, e a gente foi conversando para entender como que seria a proposta que ela iria apresentar, uma mentoria individual, que ela foi trazendo as informações e eu fui verificando que ela usou o método. E ela com receio, né, ela falou assim, que ela estava com receio de quando ela fosse fazer entrevista com esses empresários, como era a primeira vez, e ela não tem experiência na consultoria. E ela estava com receio que os empresários perguntassem para ela qual era a experiência dela. Quando eu tenho uma aluna que tem esse receio, e ela tem esse receio, inclusive assim, não sabe o que colocar no portfólio, eu digo para ela, você vai colocar a sua verdade. É a sua verdade que você vai colocar. Se você não tem experiência, você não precisa falar que não tem experiência. Você vai falar os serviços que você oferece, né? E algumas até eu recomendo que, olha, você vai falar que você está fazendo uma formação para consultoria organizacional para psicólogas, que é supervisionada, que tem como, né, como coordenadora, enfim, algo que facilite para ela, que as pessoas vejam assim, não, ela está se preparando, ela sabe o que ela está fazendo, ela não está caindo de paraquedas aqui, né? E aí diz que os diretores, eram 2 diretores, perguntaram para ela sobre a experiência dela. Eu falei, você está vendo como isso é muito mais da tua mentalidade? Eu falei, você está vendo quanto que a nossa graduação, enquanto psicólogas, isso nos dá uma autoridade que nós
quando nós chegamos na empresa, a gente já chega com diferencial. Eu não tenho dúvidas disso. Então, a empresa, muitas vezes, não vai ficar perguntando para você, cadê a tua experiência? Como que é? Se você fala que você é psicólogo e que você mostra o teu portfólio, que está bem estruturado, está ali apresentando os teus serviços, né, apresentando também as dores que você vai resolver dessas empresas com cada serviço, né? Isso já passa credibilidade, profissionalismo, já vai passar para a empresa que você tem uma autoridade, que você sabe o que você está dizendo, que você sabe o que você está se propondo a fazer, mesmo que você não tenha experiência. Sim, porque se você tiver um método, o método vai te dizer o que você precisa fazer. Porque o método ele te dá o passo a passo, o método vai te dizendo assim, ó, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso e depois você vai fazer isso. E o método, além dele te dar o passo a passo, ele faz de uma forma simples, que facilita o teu trabalho e te dá agilidade.